Olá, meu nome é Josias Júnior e hoje eu vou fazer uma análise jurídica do caso da Mari Ferrer e no final também vou dar minha opinião. Antes do vídeo começar, eu deixo 3 considerações super importantes e breves. A primeira é que o processo foi sigiloso, então eu não li nenhuma página do processo e nem do inquérito. Não tenho nenhuma informação que vocês também não tenham. Inclusive, se eu deixar de colocar alguma super importante, vocês podem colocar aqui nos comentários. A segunda é que vocês não se assustem com os termos suposto estuprador, suposto estupro e suposto crime, porque assim a justiça trata o caso, não significa que é a minha opinião necessariamente. E terceiro, é que eu vou considerar que você já sabe pelo menos alguma coisa sobre o caso, só para o vídeo não ficar mais longo ainda do que ele vai ser, tá bom? Só para contextualizar, nós temos o caso em que Mariana alega ter sido estuprada enquanto estava dopada em seu local de trabalho no Beach Club em Jurerê Internacional, Santa Catarina. O acusado é o empresário André Aranha. Nós tivemos a investigação, já foi comprovado que houve a conjunção carnal e agora o Ministério Público denunciou André Aranha pelo suposto crime de estupro de vulnerável. Então, já tendo sido comprovado que houve de fato essa conjunção carnal entre os dois, o que falta comprovar? A vulnerabilidade da Mari Ferrer. Comprovando essa vulnerabilidade, se comprova que houve de fato o estupro de vulnerável. Então, as provas a seguir que eu vou apresentar, tanto da defesa quanto da acusação, se versam basicamente sobre essa vulnerabilidade ou não da Mariana. Então agora eu vou mostrar para vocês os 5 pontos que, na minha visão, foram fundamentais para que o juiz inocentasse o acusado André Aranha, tá bom? São eles: o laudo toxicológico, as imagens em que a Mariana aparece descendo as escadas em direção ao bangalô, o deslocamento de Mariana de um beach club ao outro, do Café de la Musique ao 300. Quarto, nós temos o pedido do promotor para que o juiz absolvesse o réu, inocentasse ele. E quinto, nós temos o princípio indúbio pro réu, tá bom? Partindo do início, a gente tem o exame toxicológico, conforme eu comentei, seria basicamente a prova técnica que comprovaria a vulnerabilidade da Mariana, que nem eu disse para vocês. Faltava se comprovar o quê? Que Mari realmente estava vulnerável. Porém, essa prova técnica não detectou nada, nem entorpecente, nem álcool, nem nada. Então, ponto pro acusado. Segunda prova que eu coloquei aqui é justamente as imagens que aparecem Mariana descendo as escadas depois do suposto estupro, logo após, inclusive. Ela está descendo de salto, é uma imagem interpretativa, o juiz entende que ela não apresenta sinais de embriaguez por aquela imagem. Terceira, segue a mesma linha de raciocínio, que é o deslocamento, em que Mariana sai de um beach club e vai para o outro. Nessas imagens aparece ela andando também, não aparenta, segundo o juiz, nenhum sinal de estar embriagado, de estar sob algum efeito de entorpecente. Inclusive o juiz coloca na sentença dele que ela está com os cabelos alinhados, as roupas também, inclusive fala no celular também, digita. Então, ponto a menos para Mariana na visão do juiz. A defesa também colocou isso nas alegações dela. O quarto ponto que eu coloquei aqui é justamente um dos pontos mais fundamentais, que seria o pedido do promotor. O promotor, para quem não sabe, ele representa o Ministério Público e o Ministério Público estava representando Mariana. Inicialmente, ele estava acusando o André Aranha. Então, já que a acusação volta atrás e fala, olha, eu me enganei, absolva o réu, por favor, juiz. Não fala por favor, não é nessas palavras, mas é como se fosse isso, porque a acusação dá um passo atrás e reconhece que o réu, ele não tem a certeza, não tem a clareza, a consciência de que Mariana estaria totalmente vulnerável, apesar de reconhecer que houve a conjunção carnal. Então, por isso, ele pede para que o juiz absolva o acusado e com isso o juiz também tende
a acatar esse pedido. Não é obrigado, mas tende a fazer isso. E o quinto ponto é o indúbio pro réu. Indúbio pro réu é basicamente o princípio que é como se fala assim para o juiz, como se o princípio falasse para o juiz diretamente. Fala, olha, juiz, quando você for condenar alguém, quando você for julgar alguém, melhor dizendo, na sentença, você tenha certeza do que você está fazendo. Se você não tiver certeza, então você inocenta o cara. Então você absolve ele. Só condena se você tiver efetiva certeza do que você está fazendo, tá bom? É basicamente esse o indúbio pro réu. Claro que tem mais coisas, mas eu estou resumindo para você. Se acontece em outros casos, outros processos, é discutível também, fica aí a dúvida, mas nesse caso foi utilizado e bem fundamentado pelo juiz Hudson Marcos, tá bom? Pois bem, agora eu falo os 5 pontos que, na minha visão, poderiam ter condenado o acusado André Aranha. Nós temos testemunho do Uber, as conversas de Mariana pelo WhatsApp, uma testemunha que estava com André naquela noite no jantar com ele após o suposto estupro, a contradição de André e, por último, a palavra de Mariana. Para falar do primeiro ponto, que é em relação ao testemunho do Uber, eu tenho que dar um passo atrás e falar do exame toxicológico e demonstrar que ele simplesmente não deveria ter sido considerado. É claro, é considerado pela defesa, né? Justamente porque não deu nada, mas para Mariana não teve nenhuma utilidade, e o curioso é que ela tinha bebido um dia anterior, o advogado de defesa reconhece que ela estava alegrinha, as testemunhas também falam que ela tinha bebido, nós temos um cartão consumação dela, que ela apresentou inclusive na delegacia, falando que ela tinha tomado uma dose de gin, e mesmo assim não deu nada, não deu nem a presença de álcool no organismo dela. O próprio IGP também, ele reconheceu que não tem todas as substâncias para poder fazer uma pesquisa, aliás, uma perícia precisa, ao ponto. Então, com isso é que a gente conclui que ela não teve uma devida precisão e que não pôde detectar as possíveis drogas ou droga que estava no organismo da Mariana. Então, nós temos essa prova totalmente prejudicada para ela. O que eu quero chegar agora? Aonde eu quero chegar? O artigo 167 do Código de Processo Penal fala, olha, quando não dá para fazer essa prova pericial, a gente usa a prova testemunhal. É a mesma coisa de, por exemplo, você está sendo acusado de algum homicídio, só que você não tem um corpo para comprovar e fazer aquele exame do corpo de delito. Então, uma testemunha serve, tá bom? Nesse caso, a gente aqui não é nenhum corpo, né? Na verdade, é a constatação de um possível entorpecente no organismo dela, mas mesmo assim perde-se o objeto, né? Com isso, o que quero dizer? A próxima prova que seria utilizada é o testemunho do Uber, porque ele foi a próxima pessoa que Mariana viu após o suposto estupro. E ele foi enfático ao dizer que ela parecia estar sob efeito de algum entorpecente. Ele não fala álcool, ele é enfático ao dizer entorpecente, então eu considero essa uma prova muito forte. Segundo ponto, as conversas que Mariana teve logo após o suposto estupro também. A gente pode perceber que ela tá com a voz de choro, está chorando inclusive em algumas partes, está desesperada. Não são mensagens de uma pessoa normal. Você pode discutir se ela está bem, se ela tem ciência ou não. Mas um outro fato que eu gostaria de destacar é exatamente a não descrição dela do ocorrido. E o que é isso? Você pode se perguntar. Ela simplesmente não sabe o que aconteceu com ela minutos antes. Ela não sabe que ela foi supostamente abusada. Ela não cita o nome de André. Ela vai saber o ocorrido somente depois que a mãe dela tira as roupas delas e detecta o sangue, o forte odor de esperma nas roupas dela. Antes disso, ela não cita isso nas mensagens. Pelo menos até onde a gente sabe, ela não cita. Nem na delegacia, no dia seguinte, ela cita o nome de André e sabe quem é ele, reconhece ele. Ela não reconhece ele. Se ela tivesse, a gente pressupõe, é claro, se ela tivesse com as faculdades mentais em dia, né, vamos colocar desses termos, se ela tivesse consciente daquilo que ela estava fazendo, e diante de uma forte denúncia dessa, que é grave, acredito eu que ela teria sim identificado a pessoa, já que ela estaria disposta a denunciar. Ela não fez isso porque ela corrobora a versão dela de simplesmente
não estar consciente. E com isso ela não lembra do que ela fez. Ela não lembrava do que ela fez. Tá bom? O terceiro ponto é uma testemunha que estava com o André naquele jantar, naquela mesma noite, após o suposto estupro também. Ela alega que o André comenta na roda: eu tive que fugir dela. Ela estava louca, ela estava muito bêbada. Foi mais ou menos assim que a testemunha também descreveu. Quem deu essa informação, o site e demais, é só você procurar lá também. Ou seja, aí a gente não tem uma confissão, ele não fala que ela não poderia oferecer resistência, obviamente, mas ele já reconhece o estado dela. Para mim, é mais uma evidência. Quarto ponto, contradição de André. Inicialmente, a gente tem o depoimento dele na delegacia, em fase de inquérito, onde está escolhendo as provas. Ele fala inicialmente que não teve nenhum contato com Mariana, que ele foi no banheiro, ela também. Os dois até aparecem naquela imagem, mas não tiveram nada. Depois é constatado que teve a conjunção carnal. Aí no processo, o que ele faz? Ele fala que teve atos libidinosos com ela. Atos libidinosos seriam qualquer ato de natureza sexual, mas que não teve a conjunção carnal. Mesmo a perícia já atestando que houve isso. Essa parte não ficou esclarecida, mas a princípio parece que foi isso. Tem essa informação também no site e demais, vocês podem ver lá, tá bom? E fica essa incógnita. De qualquer forma, a gente tem a mudança de versão dele. O quinto ponto que eu coloquei foi o testemunho de Mari. O testemunho, por quê? Porque nesses casos de estupro de vulnerável, a vítima tem uma palavra especial. Palavra especial no sentido que a palavra dela conta muito. E aqui a gente tem a palavra que se mantém do início ao fim, com a mesma versão. Então ela foi ouvida como testemunha, além de dar o depoimento dela, ser ouvida como suposta vítima, tá bom? A versão que muda é justamente a do André. E agora, 5 para acusação, 5 para defesa, deu empate, como que funciona isso? Pois bem, antes disso eu relembro vocês que o processo teve mais de 3.000 folhas, 3.000 laudas, como a gente chama, então naturalmente algumas provas ficariam de fora, e mesmo se eu colocasse todas aqui nesse vídeo, não é que nem matemática que você coloca mais um menos um, corta os dois e equivalem, né? A gente tem linhas de raciocínio e para do juiz não ficou suficientemente provado que Mariana estava vulnerável, portanto, ele teve essa dúvida. Ele falou que não faltavam provas, né? As provas foram justamente em relação à vulnerabilidade dela, que nem já conversou. Ele reconhece que teve a conjunção carnal, só não reconhece que ficou provado a vulnerabilidade dela. E por causa disso, ele absolve o réu. Eu penso diferente, para mim, as provas que eu apresentei, enfim, esses pontos que eu toquei, posso estar errado também, justamente também por não ver os autos, não poder fazer uma análise mais completa, mas, na minha visão, esses pontos que eu levantei já foram suficientemente claros para comprovar que ela estava vulnerável sim e que de fato foi estupro. Porém, o juiz entendeu diferente, o promotor entendeu diferente também, tanto é que pediu a absolvição do acusado. Uma observação a respeito do promotor. Inicialmente, o promotor que denunciou o acusado era o Alexandre Piazza. Esse que fez as alegações finais pedindo a inocência do acusado já é outro, é o Thiago Carriço de Oliveira. Aí você me pergunta, por que trocou? A promotoria declarou que foi uma saída voluntária do primeiro promotor, o Alexandre Piazza, não sei se ele recebeu uma promoção ou algo do tipo, e aí entrou o Thiago, que defendeu a inocência do acusado. O curioso, que talvez seja interessante você saber, é a tese de defesa que o promotor usou para pedir a absolvição do acusado. Chama-se estupro culposo, como assim ficou conhecida. Isso existe? Você pode me perguntar. Eu te respondo, não. Não existe estupro culposo, porém a tese que ele usou existe sim, é válida, foi aceita. Para você entender isso, eu vou te dar um exemplo em paralelo com o crime de homicídio, até para ficar mais fácil. Ele é previsto pelo Código Penal, artigo 121, na sua forma dolosa e também na sua forma culposa. Se de repente você trafega com um carro na rua, sem beber, respeitando as leis do trânsito, mas de repente você sobe na calçada e mata uma pessoa,
não porque você quis, você responde por homicídio culposo. Diferente é se você quer matar aquela pessoa, tem plena certeza disso, pega uma arma, uma faca, mata e pronto. Responde por homicídio doloso. Dolo e culpa são elementos subjetivos, o que tem na cabeça do agente, tá bom? Acontece que nem para todos os crimes o Código Penal prevê uma pena para aquela forma de crime em sua modalidade culposa e dolosa. Às vezes só prevê para o dolo. O estupro é um desses crimes. O Código Penal fala que só é possível você estuprar alguém basicamente em sua forma dolosa. E se você consegue provar que esse agente ele não teve um dolo, que é um elemento essencial para o crime acontecer, você fala o quê? Que ele não teve o dolo, que ele teve culpa, talvez, e como não tem uma pena prevista para esse crime na modalidade culposa, você consegue a inocência dele, tá bom? Conseguiu a inocência, pronto, ele vai para casa e tchau. Por quê? Porque ele não teve dolo, que é um elemento essencial, e o Código Penal não prevê aquele crime na sua modalidade culposa. E o cara não teve dolo, teve culpa, não tem previsão para culpa, então, tchau, vai embora, é inocente. Por isso que eu te falo que não existe estupro culposo. Porém, como ficou provado, pelo menos para o juiz, que o agente não teve o dolo, não tinha consciência, teve falsa percepção da realidade, ele foi inocentado. Foi basicamente isso que aconteceu. O que o promotor utilizou de exemplo? Uma tese que já é utilizada nos casos de estupro de vulnerável, quando a vulnerável é a menor de 14 anos. É a menina de 13, que quando colocada em juízo, juntamente com o acusado, ele fala, isso o acusado, o advogado de defesa. Olha, ela tem menos que 14 anos, só que ela parece que tem mais. Olha o jeito que ela se veste. Olha o jeito que ela se maquia, o batom que ela usa, a maquiagem que ela põe na cara, as atitudes dela, o corpo dela. Não parece que é uma menina com menos de 14 anos. Parece que ela tem mais. Então não tinha consciência. Eu não tive o dolo. Se o juiz ficar convencido de que o cara não teve o dolo, que é essencial para aquele crime acontecer, já que o Código Penal não prevê estupro em sua forma culposa, então você joga para a culpa não é penalizada, você manda o cara embora, ele fica inocentado. É basicamente esse o raciocínio. Isso já acontece nesses casos em que a vulnerável é menor de 14 anos, conforme eu falei para vocês, é uma tese de defesa, muita gente usa e consegue se escapar por causa disso, e o promotor teve a brilhante ideia, falar, olha, já que a gente reconhece que o agente ele não tinha consciência, ele não tinha o dolo nesse caso, quando a vulnerável tem menos de 14 anos, por que a gente não usa nesse caso aqui também? Ele não sabia que a Mariana não poderia oferecer nenhuma resistência, que ela estava dopada, que ela não poderia dizer não. É basicamente isso, porque ele reconhece que houve a conversão carnal, mas não reconhece que o agente teve o dolo, de que ele tinha plena consciência de que Mariana não poderia oferecer a resistência, de que Mariana estava vulnerável. Ele não sabia, ele não tinha consciência, não tinha o dolo. Com isso, você o inocenta. É o chamado erro de tipo, tá bom? É claro que ele não é só isso, mas ele tem previsão legal sim, tá no artigo 20 do Código Penal, tá bom? Basicamente isso. Não tem uma previsão do código daquela conduta na modalidade culposa. O agente ele precisa ter dolo para cometer o crime, mas se ficou provado para o juiz que o cara ele não teve o dolo, ele teve culpa, então você o inocenta, tá bom? Isso é construído diariamente. As pessoas que aplicam o direito é que vão construindo, discutindo. Muitas vezes essas opiniões
elas divergem umas das outras, tá bom? Não é algo uníssono, muitas vezes, tá? E você vai me perguntar se eu concordo para isso. Sobre esses casos que a gente está discutindo de estupro de vulnerável, pelo menos por essas situações dadas, eu discordo absolutamente. Discordo. Porque é como se a gente falasse para a vítima: olha, você tem que deixar claro que você é vulnerável, tá bom? Se você não deixar claro, essa pessoa que supostamente pode estuprar, ela não vai ter consciência que você é vulnerável. Ela não vai ter consciência, então vocês dois vão ter uma relação e vai ficar por isso. Você tem que falar: olha, eu tenho menos de 13 anos. Não tenha relação comigo, tá bom? Tenho menos de 14, aliás. A mesma coisa para Mariana. Ela teria que falar para o André: olha, eu tô dopada, tá bom? Eu não posso dizer não para você. Eu não posso oferecer resistência, tá bom? Só que não tem relação comigo. É basicamente isso que a gente está falando. A gente tá deixando a responsabilidade na mão da vítima, informar o cara para o cara tomar consciência. Porque é isso que a gente fala quando a gente admite que ele não tem o dolo. Que ele não tem a consciência, que ele tem a falsa noção da realidade, já que aquela pessoa não é vulnerável, não está vulnerável. Que é a situação prática? A prática é o quê? Nessa situação em que a vulnerável tem menos de 14 anos, o advogado da defesa fala: olha, ele não sabia que ela tinha menos que 14. Ele pensava que tinha mais, então ele não tinha consciência, não tinha o dolo, tem a culpa. Nesse caso, o promotor que quis importar para esse processo, esse mesmo entendimento, quis falar o quê? Olha, ele não sabia que ela não poderia oferecer resistência, ele não sabia que ela estava totalmente dopada. Então ele também não tinha um dolo, ele não tinha essa consciência. Agora eu me pergunto, como que essa pessoa vai ter essa consciência? Vai precisar a vítima falar para ela? É essa obrigação que a gente está colocando na mão da vítima. Falar: olha, eu sou vulnerável. Por favor, não tenha relação comigo. Não me estupre porque eu sou vulnerável. Para mim é um absurdo isso. Pelo menos nas situações colocadas, para mim são coisas que, enfim, não são, enfim, são fora da realidade. Basicamente isso, sabe? Ah, então o que você sugere? Eu sugiro que o cara, o agente, responda pelo risco. Pelo risco de quê? Pelo risco de produzir aquele resultado que ele já prevê. Qual é o resultado que ele prevê? O estupro de vulnerável. Pelo menos nessa situação. O que acontece? Estupro de vulnerável, para se ter esse crime, precisamos do quê? Da conjunção carnal ou do ato libidinoso e que a pessoa, que a outra pessoa, seja vulnerável. Então, se você tem essa conjunção carnal ou ato libidinoso e essa pessoa não é vulnerável, ela consentiu, é uma relação normal e pronto, não é crime. Só que, se de repente essa pessoa for uma menor de 14 anos, ela é vulnerável, não importa se ela consentiu ou não. Ela é vulnerável e é crime. É esse o resultado que o cara que não pergunta a idade para a menina é que ele está disposto a cometer. É esse crime, estupro de vulnerável. No caso da Mariana, a mesma coisa. Tá bom? Então, qual seria a sugestão que eu estou dando aqui? Enfim, não que eu estou dando, que possivelmente já exista e eu só somente mencionando ela. Assumir pelo risco de produzir aquele resultado de estuprar uma pessoa. A gente está falando de um bem tutelado que é a dignidade sexual da pessoa. Nós estamos falando de um bem valiosíssimo. Não estamos falando de um patrimônio, por exemplo. Está falando de um crime, aliás, em que se a gente fosse fazer uma pesquisa em São Paulo, no Brasil, enfim, que seja, com certeza ele estaria no topo, ou entre os primeiros, entre os crimes mais perigosos, em que as mulheres especificamente têm mais medo de sofrer, de serem vítimas. Está falando de estupro. Por isso que o cara deve assumir pelo risco.
Pelo risco do quê? De produzir aquele resultado, só para deixar claro para você. A gente, quando estuda esse dolo eventual, que eu estou falando para você, é como se a gente visse o resultado e falasse assim, ó, foda-se. Pode não acontecer, mas se acontecer, foda-se, dane-se, vou fazer do mesmo jeito. Na situação concreta, seria o quê? Ele vê uma menina de 13 anos, 14 anos, não sabe qual é a idade dela, e fala, olha, se ela tiver menos que 13, eu tô nem aí também. Hoje eu vou... Essa menina aqui, ela tá meio bêbada assim, ela não pode oferecer resistência? Tô nem aí. Tem necessidades. O cara tem que assumir pelo risco. Se a menina realmente tiver menos que 14 anos, é estupro, não tem como. Ele vai ter uma relação com a menina que está no ensino fundamental, não tem coragem de perguntar a idade da menina e saber com quem que ele está se relacionando. A mesma coisa, se a menina está numa balada, que seja o lugar que ela esteja, ele não vai ter coragem de ver se a menina está bem. Se a pessoa está bem para ter uma relação. Se a gente for pegar aqui pelo contexto, então, do risco exacerbado, vamos colocar na situação da Mariana. Eles estão, em princípio, num bangalô, que já é um camarote, é uma situação em que é reservada do restante da casa, vão subir para um camarim que é mais restrito ainda, inclusive tem segurança na porta. Ele é supostamente amigo de um dos sócios, não é qualquer pessoa que entra ali. Ele sabe que Mariana está alegrinha, que nem ele fala, que teve que correr dela porque ela estava louca. E mesmo assim ele não paga pelo risco de ter estuprado ela, ele não sabia, ele vai simplesmente falar que não sabia e pronto. Isso não existe. Ele deve assumir pelo risco de produzir aquele resultado. A gente está falando da dignidade sexual da pessoa. Os danos para ele são nenhum. Depois que ele acontece, depois que a relação acontece, porque ele vê, olha, isso não vai dar nada. E pronto. Então, já que não liga em violar a dignidade sexual daquela pessoa, então que ele liga pelo menos para a pena. Se a gente estabelece isso e deixa isso claro para a pessoa, ele vai pensar 2 vezes antes de se relacionar com uma pessoa que é supostamente vulnerável. Ele vai ter essa cautela antes, para ele não se ferrar. Então, se ele não liga para a dignidade sexual de uma pessoa, que ele ligue pelo menos para a pena. Ficar de 8 a 15 anos preso e pronto. Mas não. O que a gente tem hoje? A gente tem o seguinte. Olha, ele não sabia que ela tinha menos de 14 anos. Ele não sabia que ela estava vulnerável, que não podia oferecer resistência. Ele tem necessidades, né? Então eles foram. Tá certo, ela vai ficar com depressão, vai ficar o restante da vida com a vida destruída, mas ele tem necessidades, ele tinha que fazer isso. É como se a gente falasse isso para a vítima. Você não deixa claro que você é vulnerável, então ele não tem a consciência de que você é vulnerável. Por isso ele deve ser solto. É isso que a gente está falando para a vítima, para vulnerável. Para vulnerável. É isso que a gente está falando para vulnerável indiretamente. E repito, é uma linha de interpretação de um instituto jurídico, tá bom? Que é o dolo eventual, se a gente for falar isso tecnicamente. A gente tem um dolo direto, o agente, o acusado, ele queria aquele resultado mesmo, tinha consciência daquilo e pronto. E o dolo eventual, ele assume os riscos, ele prevê aquele resultado, possível resultado, mas ele fala assim, foda-se, eu assumo os riscos. Se acontecer, é basicamente essa a diferença. Em vez de você desvirtuar o dolo, falar que o cara não teve a consciência, você já deixar bem claro que, olha, você não pode falar que você não tem consciência não, cara. É um risco que você tá assumindo, tá bom? Você quer se relacionar com menina novinha? Beleza. Se ela tiver mais que 14, beleza, dá nada. Ela consentiu, tranquilo. Só que se ela tiver menos que 14, você dançou, cara. É estupro e pronto. Você pagou pelo risco de não saber com quem você está se relacionando. Nesse caso da Marifer, a mesma coisa.
se ela não puder oferecer resistência, ficar provado isso mesmo, assume pelo risco, tá bom? Pelo risco de produzir aquele resultado que é o quê? O estupro, tá bom? É um bem jurídico super, enfim. Mais uma vez, repito, a gente está falando da dignidade sexual da pessoa, tá bom? A gente não está falando de qualquer coisa. É um bem jurídico super importante. Mas nesse lado, olhando pelo lado do erro de tipo nessas situações que a gente está falando, a gente está deixando essa brecha. Basicamente para o cara falar que não tinha consciência e pronto. Basicamente isso que a gente está fazendo, tá bom? Repito mais uma vez que não é verdade absoluta o que eu estou falando, é uma linha de interpretação, não estou fundando essa linha, já existe isso, enfim. Mas é uma coisa que a gente se discute. Para mim, discordo totalmente dessa tese de defesa utilizada pelo promotor e também discordo dessas teses que já são utilizadas para se inocentar esses caras que supostamente abusam de meninas que são menores de 14 anos. Você pode me perguntar, mas Josias, você não pode nem considerar a possibilidade dos dois simplesmente quererem? Eles são maiores de idade, vacinados, pode acontecer em qualquer balada. Pois bem, então aqui a gente começa algumas suposições, é bom deixar claro. Vamos considerar essa primeira. Mas se a gente pressupor mesmo que eles queriam, por que André ia precisar mentir na polícia? Falar que os dois nunca tiveram contato físico? Que ela estava lá, foi ao banheiro e ele também? Simplesmente isso. Bom, a partir daí, do banheiro, simplesmente isso, você já começaria a desconfiar. Porque Maria não teria motivos para chamar ele para ir ao banheiro acompanhá-la, sendo que ela tinha amigas no bangalô. Por que Mariana faria isso? Partindo para a próxima, uma mais evidente ainda é: Mariana tinha 21 anos de idade, até então virgem, até que num belo dia, no trabalho dela, na estreia, ela ia resolver perder a virgindade dela com um cara 20 anos mais velho que ela, pelo menos. Em 6 minutos, um cara que ela nunca viu na vida. Pois então, a próxima pergunta já não é uma suposição, é uma constatação. Por que em um processo em que a palavra da vítima vale como prova, esta palavra desta vítima é corroborada do início ao fim do processo, é colocada em dúvida, e o cara que mente no processo, mente durante a investigação para a polícia, esse cara sim é inocentado. Por quê? Pois bem, cada um tem sua resposta, cada um interpreta do jeito que lhe convir também, mas o que para nós parece é simplesmente o quê? Uma criminalização da vítima. Uma criminalização da vítima porque essa criminalização que eu falo, o que seriam? Outras suposições que pensaria a partir de qual jeito? Ela quis e se arrependeu? Ela quer o dinheiro dele? Ela sabia o que estava fazendo? Ela quer ganhar publicidade com o caso, na verdade? Enfim, vai saber o que se passa na cabeça das pessoas que julgam. Porém, são coisas que não dá para provar. É como se fosse o elemento subjetivo da pessoa que está julgando, a partir de um certo ponto de vista, a partir de uma bagagem cultural e que vai saber o que a pessoa tem na mente. Né? São coisas que não dá para provar, tá bom? E aqui, como eu falei para vocês, são suposições. Mas se você olhar por essa linha de raciocínio, pelo ponto de vista da vítima, pelo histórico que ela apresenta, pela palavra dela que se confirma do início ao fim do processo, num processo em que a voz dela serve como prova também, o que temos? Uma versão confirmada. O que temos pelo lado do acusado? Mentiras e contradições. Porém, ainda assim é bom
é bom pontuar que no processo, pelo menos o que aparece pra gente, nas notícias, enfim, principalmente no site e demais, é que o advogado da parte ré, o advogado do André, ele tenta humilhar a Mari Ferrer. Ele tenta humilhar, ele coloca fotos manipuladas dela da época de modelo, insinuando que ela estava fazendo um topless, como se tivesse algum problema a isso. Fala que não gostaria de ter uma filha igual a ela. E pergunta pra Mari, olha, por que você deixa só essas fotos de santa? Por que você não coloca as fotos em que você aparece assim, desse jeito, com essas posições ginecológicas? É essa a estratégia de defesa que o advogado coloca. O André, ele fala, olha, a motivação para Mariana se querer me incriminar é financeira. Ou seja, são coisas horríveis. Mas o meu foco aqui é para você entender a estratégia de defesa deles. É basicamente isso. Eles não se contradizem. Quer dizer, tudo bem que ele mentiu primeiro, mas eles não se contradizem ao dizer que ele não sabia que ela teria ou não consciência. Até onde eu vi, pelo menos, eles não se contradizem nesse ponto. Em nenhum momento eu vi algum depoimento do André ou do advogado defendendo que o André não tinha consciência sobre a vulnerabilidade dela ou não. Quem fez isso foi justamente quem? O promotor. A tese do promotor de defesa que ele utilizou, importou daquele mesmo caso que eu tinha comentado para vocês, foi determinante para que o acusado tenha sido absolvido. O que nos faz pensar isso também? Que de um jeito ou de outro, tendo contradição ou não, mentira ou não, há um desejo enorme de que o acusado tenha sido absolvido. Haveria um desejo enorme de ele ser inocentado de uma forma ou de outra. Se não for por essa tese, vamos por essa. Ah, então você está falando que não tem nenhuma chance dele ser inocente nessa. Não estou falando isso. A condenação, ela deve passar por um processo, ou seja, ninguém pode ser condenado sem ter um devido processo legal, tá bom? E nesse processo é justamente a chance que ele tem de provar a sua inocência também. Não que seja dever dele, dever é de quem acusa, tá bom? Mas esse processo, ele pode se defender e conseguir a inocência dele, tá bom? O que eu acredito, aí já é minha opinião pessoal, tá bom? Que a chance dele ser inocente nessa situação é mínima. São poucas as chances, tá bom? Eu me solidarizo com a versão da vítima, posso estar errado também, mas não acredito que foi uma falsa acusação de estupro. De jeito nenhum. Não acredito que tenha sido uma falsa acusação de estupro, tá? Só para vocês ficarem inteirados, os advogados da Mari vão recorrer, então vai ter recurso, segunda instância vai julgar o caso, vai decidir se essa decisão se mantém ou se reverte. Mesmo se for revertida, também já alerta vocês que por ele ter dinheiro justamente poder pagar os advogados deles também vão recorrer até o Tribunal Intergaláctico de Marte, então é um caso que provavelmente não vai ter um desfecho com o André na cadeia tão cedo. Mesmo se ele for condenado em segunda instância, ele não vai para a cadeia tão cedo. Porque para isso acontecer, ele precisa primeiramente ser julgado ou condenado. Atualmente ele não está. Ele foi absolvido em primeira instância. E também precisaria do trânsito julgado, que é a possibilidade de ele... Possibilidade não. A impossibilidade de ele poder recorrer. Pois bem, esse vídeo já ficou longo demais. Agradeço a você que assistiu até aqui. E se você assistiu realmente até aqui, eu peço que você coloque o UP nos comentários. Justamente para eu ter esse controle. Se o vídeo ficou muito grande, se poucas pessoas viram até o final, porque aí eu já tenho um balizador para os próximos conteúdos que eu for produzir. Tá bom? Se de repente você ficou com alguma dúvida também, diverge de mim em algum ponto, acho que eu falei aqui foi tudo besteira também, coloca sua opinião aqui embaixo, tá bom? E se você achou importante essas informações,
Se você achou que pode ajudar outra pessoa, mande para essa outra pessoa também. Compartilhe com ela, tá bom? Se esse vídeo chegou até o final e pôde ser publicado, também foi por influência da Natália, uma amiga que ajudou a editar. Então, deixa aqui os devidos créditos para ela, tá bom? E fique com Deus. A Mariana, a minha solidariedade. Até mais.